Graças e paz, povo de Deus, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais uma palavra da parte do Senhor, amém? Hoje com um tema que já muitos discutiram sobre esse assunto, mas também gostaríamos de deixar aqui o nosso parecer segundo a Sagrada Escritura, à luz da Palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, amém? O tema é: pode o servo de Deus fazer uma tatuagem? É uma pergunta, pode? Segundo a Bíblia, como podemos compreender? Existe um texto no Velho Testamento onde diz para não fazer gravura. Algumas pessoas pegam esse texto para dizer que não pode. Mas não vou pegar esse texto, porque esse texto se trata de um momento fúnebre onde uma pessoa perde um ente querido. E a prática deles naqueles dias era de rasgar suas vestes, lançar cinza sobre a cabeça e muitas das vezes se retalhar. Então Deus, Ele dá um mandamento expresso: não façam isso. Então, sendo esse texto, não serve para refutar aqueles que acreditam poder fazer uma tatuagem. Mas a resposta para essa pergunta é bem clara. O servo de Deus, ele jamais faria uma tatuagem. O servo de Deus é aquele que ama a Deus, aquele que compreende o seu chamado, aquele que tem o mandamento de Deus de dar fruto. Esse jamais faria. Claro que você vai encontrar passagens na Bíblia, algumas pessoas que acreditam que pode, não, mas está escrito, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa palavra também não deve ser usada para esse tipo de coisa, porque Paulo estava falando de um sofrimento por amor a Jesus Cristo, por amor à igreja. Ele era muito perseguido, sofreu naufrágio, sofreu apedrejamento, prisão, ele sofreu castigo de varadas. Então alguém diz: poxa, você continua pregando? Ele diz: eu posso todas as coisas. Não somente isso, eu não estou preparado somente para sofrer por Cristo, eu estou preparado também para morrer por Cristo. Aí ele aplica esta palavra dentro desse conceito de suportar as adversidades, as perseguições, as injúrias, as calúnias e também afrontas e abatimento físico também. Então essa palavra também já não cabe nem para um lado nem para o outro. Mas veja bem, o servo de Deus, ele não faria isso por vários e vários motivos, pela doutrina e por muitos ensinamentos. Primeiro, o servo de Deus, ele faz a vontade de Deus. Se ele faz a vontade de Deus, ele já não faz a dele, ele vai lembrar do que está escrito. Ele vai lembrar que está escrito: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, ele tem uma vontade de fazer uma tatuagem. Aí ele procura na palavra de Deus: tem algum mandamento? Faça tatuagem? Não tem. Então, se não tem nenhum mandamento para fazer tatuagem, é porque não é a vontade de Deus. Essa vontade é dele. Se ele fizer, ele vai estar fazendo algo da própria vontade e não da vontade de Deus. É vontade pessoal. Mas aí ele já entra numa situação difícil, porque foi Jesus que falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para ele deixar de fazer a vontade de Deus e fazer a dele, é porque ele ainda não negou a si mesmo. Ele ainda não é um cristão legítimo. Então, ele vai fazer. Segundo porquê também. Por que não faria? Porque está escrito, né? É tão bom e consolável que os irmãos vivam em união. Uma pessoa que faz uma tatuagem vai gerar dentro do corpo de Cristo falatórios, facções. Uns vai ficar do lado dele, vai dizer: não tem problema, o corpo é dele, então ele pode dizer: não, mas não convém para o crente. Então ele vai criar facção. Ele vai cair numa outra palavra que diz o seguinte, né? Que é impossível que não venha escândalo, mas aí daqueles por quem vem um escândalo, né? Aí daqueles, é melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço, lançar no mar, do que provocar um escândalo na vida de um pequenino, né? Daqueles que Deus chama. Então ele já está... mas a vontade é dele, o corpo é dele, não. Primeiro não, aliás.
Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2, que diz assim, ó, nós somos fortes, devemos suportar os mais fracos e não agradar a si mesmo, mas agradar os outros. Para a edificação do corpo, tem que pensar na coletividade. Ainda mais sabendo de onde vem o procedimento de uma tatuagem. A tatuagem, ela não foi instituída por Deus, então ela não vem de Deus, do reino de Deus, ela vem do mundo. Mas Deus diz, não ameis o mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está sobre ele. E aí uma série de versículos vai nos esclarecer que não convém um cristão fazer nenhuma tatuagem, porque a tatuagem ainda veio da margem da sociedade. Pessoas marginalizadas vieram a fazer as primeiras tatuagens, e, portanto a tatuagem é muito debatida porque não foi algo que nasceu assim com pureza no seio da sociedade, veio do lado do crime, né? As primeiras tatuagens que surgiu foi por conta disso, e até hoje não precisa ser nem cristão, muitas pessoas que nem são cristãos mesmo é incapaz de fazer uma tatuagem porque julga uma coisa inadequada. Sem contar também que está escrito também em Romanos, né? O nome de Deus é blasfemado por causa de vós, aqueles que dizem cristãos, que cometem coisas que até os descrentes ficam julgando. Poxa, está errado isso. Agora, além de todas essas situações, essas verdades, aqui na Bíblia, eu vou dar alguns versículos aqui, que eu vou começar com 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, que fala sobre o nosso corpo. Nosso corpo, né? E nós vamos descobrir que o nosso corpo não é tão nosso. Capítulo 3, versículo 16 diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Opa, pera lá. Agora está dizendo aqui que nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Sagrado significa separado, algo que você separa por amor, por temor, por respeito. Isso está se tratando aqui do nosso corpo. Então, como é que agora você vai pegar algo que é sagrado para Deus e sagrado para a igreja como mandamento, e agora vai fazer a sua própria vontade e não a de Deus? Ou vai fazer algo que vai causar questionamento no coração de muitos? Sem contar no maior mandamento que vai ser atingido, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo, e manter essa unidade, essa comunhão. Então vai causar facções por conta que faltou amor. Já não está esse cristão que faz algo parecido nesse sentido, ou até mesmo essa tatuagem, vai gerar uma situação dentro da própria igreja, com a liderança da igreja, com o pastor da igreja. A igreja vai ser falada, porque lhe falta o amor de Deus, porque prefere fazer a vontade do que permanecer em harmonia. E não é só isso aqui. Ainda em 1 Coríntios, agora no capítulo 6, versículo 19 e o 20, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sabemos disso? Claro que sabemos disso. O nosso corpo, por Deus, é tido como santuário para a habitação do Espírito Santo. Fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós vamos encontrar em Deuteronômio, capítulo 4 em diante, o mandamento de Deus de fazer o seguinte: não tatuagem, mas fazer faixas para amarrar nos pulsos dos nossos filhos, para amarrar na testa, faixas escritas versículos, colocar tabuinhas na parede da nossa casa como quadro, com versículos da Bíblia. Esses mandamentos nós temos, mas para fazer gravura no nosso corpo nós não temos esse mandamento. Então, sendo o corpo sagrado, santificado
para a morada do Espírito Santo, eu pergunto para você que é espiritual, convém? Convém fazer uma tatuagem de um animal, de um nome de uma pessoa? Convém? Claro que não convém, porque se fosse algo conveniente, não geraria tanta discórdia, tanto falatório, né? Uns dizendo que sim, outros dizendo que não, porque a palavra de Deus também nos ordena, sejam todos como um só coração, concordar em todas as coisas, só que tem coisas ilícitas para a igreja. Não somente a tatuagem, mas poderíamos falar dos usos e costumes, que a palavra de Deus nos traz um padrão, e quando essas pessoas fogem do padrão, vai haver sim um murmúrio no meio da congregação, uns vai ficar a favor, outros vai ficar contra. Por quê? Porque na igreja é aquilo que está escrito. Na igreja não tem apenas o trigo, tem o trigo e tem o joio, sempre vai haver o combate. Mas a palavra de Deus também nos ensina que essas coisas podem acontecer. Para quê? Para aqueles que são da verdade se levantar. Então se levantar como? Defendendo a verdade, estabelecendo a ordem. E aqueles que são joio, vai fazer a cabeça de alguns que são mais fracos. Para quê? Para que se levante contra uma liderança, para que fale mal da igreja, para que comece a colocar falhas na igreja. Está entendendo? E aqueles que são de Deus vão se levantar e dizer, não, vamos pôr a casa em ordem, vamos fazer direito, não precisamos disso. Mas é somente esses versículos que falam sobre isso? Não. Tem um versículo aqui que fala sobre o nosso corpo, que infere no arrebatamento da igreja, na salvação eterna. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, né, versículo 23, que vai nos explicar bem sobre essas coisas. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Completamente. Aqui ele vai falar da estrutura do homem. Ele vai dizer, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está dizendo que nós não somos somente carnais, nós temos uma alma e também nós temos um espírito. E o mandamento é que o espírito, a alma e o corpo se conservem completamente de forma irrepreensível. Uma pessoa que faz tatuagem é irrepreensível? Não. Ela vai ouvir coisas no trabalho, ela vai ouvir coisas na igreja, ela vai ouvir coisas no seio da sua família, ela vai ouvir brincadeira, ela vai ouvir queixa. É isso que ela está causando com o desejo dela, com a vaidade dela. Porque ela está pensando nela e não no corpo de Cristo. Ela vai ser como uma célula cancerígena no corpo de Cristo. Não quero aqui magoar ninguém. Eu quero aqui transmitir a verdade segundo a Sagrada Escritura. Claro que aqueles que vêm do mundo com uma tatuagem, claro que Deus não vai lançar fora. Deus perdoa, a pessoa veio do mundo, agora ela se arrependeu, agora ela foi batizada, agora seus pecados foram perdoados, e agora ela recebe o mandamento que Jesus deu para que a mulher pegue em adultério, vá e não peques mais. Então aquela pessoa que veio do mundo com tatuagem, agora ela tem o mandamento de não fazer mais tatuagem. E quando alguém na igreja, no trabalho, na família indagar, você é crente com tatuagem? Sim, eu fiz antes de conhecer os mandamentos de Deus. Mas agora que eu conheci os mandamentos de Deus, eu não faço mais. Na verdade, eu já até me arrependo. Se eu tivesse como tirar, eu tiraria. Tem esse sentimento no coração, é verdade essas palavras? É. Então, essa pessoa vai ser aceita por Deus no corpo de Cristo. Amados, porque também está escrito tanto no Velho como no Novo Testamento. No Velho Testamento está escrito lá em Deuteronômio 28, 9, que precisamos do testemunho de Deus. E é Deus que nos dá testemunho que somos filhos ou não. Não é a nossa vontade própria, como diz também no Evangelho de João, capítulo 1. Diz que não é da vontade do homem nem da carne, mas de Deus. E em 1 João 5, ele diz que são 3 que dão testemunho do cristão no céu e são 3 que dão testemunho do cristão na terra. Então, sem o testemunho de Deus, o nosso nome nunca irá para o livro da vida. Não é o testemunho dos homens,
Não é o que sai da nossa boca, mas é o testemunho de Deus, que nos torna aptos para entrarmos no reino de Deus, aceitos e reinarmos com Cristo. Amém? Mas não é só também esses capítulos e esses versículos, não. Em Efésios capítulo 2 também, nós encontramos outras passagens que diz que nós somos templo do Espírito Santo. No capítulo 2, versículo 20 e versículo 21 e 22 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. A nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus, a palavra que Deus confiou aos apóstolos. Por isso a expressão doutrina dos apóstolos, porque foi algo que eles viveram e ensinaram no Senhor. Então está escrito, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, aquela que sustenta todas as coisas. Nele, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Quando nós estamos unidos, nós somos templos de Deus. Deus habita conosco, está conosco. Quando nós somos desunidos, Deus não habita conosco. Então, seja a tatuagem, ou seja, qualquer outra situação que tira a unidade da igreja, é pecado. É pecado por quê? Porque agora está impedindo o Espírito de Deus de habitar conosco. Versículo 22. E nele também, vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus vai estar conosco pelo Espírito, que habita em nós, num corpo bem ajustado. Agora já não se trata mais do corpo físico, literalmente dizendo, individual, mas no ajuntamento do povo de Deus, na unidade da fé, da obediência. Agora formamos um edifício onde Deus habita. E qualquer membro que tira essa unidade peca contra o corpo de Cristo, peca contra Deus. Repetindo, 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20 diz que somos santuário ao consagrado, separado para a morada do Espírito Santo. Como vamos agir desta maneira, não é verdade? Mas também tem uma outra passagem aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6 também. 2 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 16, que diz assim: e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos, com aquilo que é idolatria? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está no futuro. Olha, serei quando? Quando obedecemos a palavra de Deus. E aqui de novo ele diz que somos santuário, templo para a morada de Deus. Então como é que você vai pegar o templo de Deus, a morada de Deus, e vai fazer o que você quer? É por isso que eu disse que no início desse vídeo, que aquele que é de Deus, aquele que é servo de Deus, serve porque ele serve a Deus, ele jamais faria uma tatuagem, porque existe a vontade dele como pessoa, existe a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja harmonia, e tudo que a pessoa faz que tira essa harmonia não é a vontade de Deus. Então, se ele é servo de Deus, ele jamais vai causar essa situação no seio da igreja. Então, por isso, ele vai vencer a si mesmo, as suas vontades, ele vai negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus, promovendo a unidade, promovendo a paz. É por conta disso que posso afirmar aqui que aquele que é servo de Deus jamais faria uma tatuagem, jamais faria. Talvez você encontre igrejas aí que o líder, ensine a fazer tatuagem, mas isso nunca foi uso e nem costume do povo de Deus. Isso é uma nova doutrina. Para quê? Para que ele mesmo venha se sentir bem, e não ser acusado por ninguém. Então ele vai ensinar, trazendo fermento, junto da doutrina de Cristo, ensinar essas coisas para que a igreja, fique tranquila e não a acuse de nada, Olha, então temos Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses, aliás, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, 1 Coríntios capítulo 3, 16, 17, 2 Coríntios capítulo 19 e 20, Efésios capítulo 2,
versículo 20, 21 e 22. Temos também aqui em Hebreus 3,6, temos em 1 Pedro 2,5. Todos esses capítulos e versículos falam que somos morada de Deus e que somos sagrados. Você não pode pegar algo sagrado e corromper. Você não vai chegar no altar de Deus e fazer qualquer coisa no altar de Deus porque você compreende que o altar de Deus é sagrado. Você não vai pegar a casa de Deus e fazer qualquer coisa, qualquer gravura das paredes de Deus, porque você sabe que é sagrado. E assim como você entende que o templo físico é sagrado, porque foi separado para cultuar a Deus, compreenda muito mais que o teu corpo é muito mais sagrado do que o templo físico, porque Deus não habita em casa feitas por mãos de homem, mas como está em 2 Coríntios 6, versículo 16, Deus habita no templo que Ele formou com as mãos deles, que somos nós, o corpo de Cristo. Então é por conta disso e por conta de tantas outras situações que poderíamos passar aqui hora falando, mostrando na Bíblia Sagrada que o verdadeiro cristão jamais faria uma tatuagem. Amém? Se alguém pensa diferente, oremos, para que Deus fale conosco. Mas não é costume do povo de Deus, não é doutrina da igreja cristã e nunca foi ensinamento dos apóstolos, de Cristo, nada disso. Então, meu amado, meu irmão, você que é cristão, se envolva com as coisas do céu e não com as coisas da terra, como está escrito em Colossenses capítulo 3. Se já morremos com Jesus Cristo, então devemos buscar as coisas do céu e não as coisas da terra, não é verdade? Então a tatuagem é do céu ou a tatuagem é da terra? A tatuagem é da terra, mas o mandamento é buscar as coisas do céu. E quando você está falando de Bíblia, de reino de Deus, de comunhão com Cristo, nós lembramos também de 1 Coríntios 14, que nos ensina a buscar com zelo os dons espirituais. Muito zelo. Então quer dizer, não está ensinando a buscar as coisas da terra de novo, mas a do céu. Ficamos por aqui e esperamos que de alguma maneira esta palavra penetre no seu coração, porque é o que está escrito, amém? E que seja tudo para a glória de Deus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua família, que você seja uma bênção, que você seja cheio do Espírito Santo, um homem, uma mulher de Deus, amém? Um vaso de honra nas mãos do Senhor, usados para abençoar o reino de Deus e levar a presença de Deus convosco por onde quer que andares, amém? Deus os abençoe em nome de Jesus, aleluia.